Se você ainda tem dúvidas sobre por que aprender inglês, quais as vantagens, qual a necessidade de dominar este idioma, este vídeo foi feito para você. Olá, eu sou Paulo Dávila, da Bravo English, e nesse vídeo você vai ver qual a importância do inglês e por que você deveria aprender este idioma. Para ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Por que aprender inglês é importante? Se você está se perguntando por que isto, existem várias razões. Claro, algumas de maior ou menor grau de importância de acordo com a pessoa, de acordo com a idade, onde vive. Mas podemos pensar também no caso, tá, é importante, mas vale a pena no sentido de todo o esforço que eu vou precisar despender para aprender inglês? Aqui nós temos então que, pensando em se vale a pena, uma das razões é que aprender inglês não é tanto uma opção, mas é mais uma necessidade. Como assim é uma necessidade? Você precisa aprender. Te cobram que você saiba falar inglês, que você entenda inglês. Como assim que te cobram? Quem é que cobra? Se você vai pedir um emprego, por exemplo, muitas vagas exigem conhecimento avançado, intermediário, pelo menos, de inglês. Então, aqueles candidatos que já conhecem inglês, eles têm uma maior chance de obter essa vaga. Isso quer dizer que eles têm maior empregabilidade, por assim dizer, né? Fica mais fácil para você, ou isto permite que você consiga, pelo menos, se candidatar para um emprego. Nos estudos, qual é a cobrança nos estudos? Olha, nos estudos é o seguinte, se você está, por exemplo, numa universidade, bibliografia em inglês, medicina, a maior parte está em inglês, tá? Só para mencionar que é o curso mais concorrido no caso, então por isso que eu mencionei essa bibliografia em inglês. Mas para os outros cursos, também uma boa parte da bibliografia está em inglês. Uma grande parte da informação, da tua fonte de informação, está em inglês. E daí você é um aluno, está estudando e não tem acesso à fonte de informação. Você vai saber menos que o teu colega. Se você vai prestar uma prova, se pretende fazer mestrado, você tem que prestar uma prova de conhecimentos da língua inglesa para ser aprovado para o mestrado. Para o doutorado, mais ainda, porque você já deveria ter passado pelo mestrado. Tá? Então, as universidades elas pedem que você tenha um certificado de um exame de comprovação dessa tua proficiência. Ou várias universidades ela têm um exame da própria universidade para você poder cursar mestrado ou doutorado. E se você não pretende cursar mestrado, não pretende cursar doutorado, então já está muito difícil. Olha, o teu trabalho de conclusão de curso, muitas vezes que se pede isso ao final do curso, ele deve ser feito pelo menos uma parte, a introdução, o resumo dele deve estar redigido em inglês. E vestibular, Enem. Para você começar todo esse processo de entrar na universidade, para depois de concluir, fazer o trabalho de conclusão e daí partir para o mestrado e doutorado. Antes disso, você já passou por uma cobrança, que foi através do vestibular ou do Enem, de conhecimentos da língua inglesa. Tudo bem, você pode também fazer só para espanhol, digamos. Tá, não estudei inglês porque posso entrar na universidade com espanhol. E depois chega aqui, bibliografia em inglês, pouquíssima coisa em espanhol, tá? Agora, depois de formado, ou ainda que você não esteja formado, tá? Você não fez faculdade, mas você fez um curso técnico, ou nem isso, já está trabalhando há um bom tempo. A diferença de salário, o salário aumenta em até 60% para quem fala inglês. Não sei o que estou dizendo isso. Isto é a Cato que está dizendo, que é uma firma de contratação de profissionais. Esta avaliação que ela faz dos profissionais que são contratados no mercado de trabalho brasileiro é que para aqueles que falam inglês, isso tem resultado em até 60% a mais do salário só por falar inglês. Tá?
Em relação ao inglês ser igual a maior empregabilidade, constam aquelas razões que eu mencionei anteriormente. Para se candidatar ao emprego, te exigem conhecimento da língua inglesa. E você vai concorrer com outros brasileiros. Somente 2% dos brasileiros dominam o idioma inglês. Então, você sabendo inglês, veja quanto da concorrência que você já derrubou. Tá? 98% da concorrência ali, ó, direta, já se foi. Opa, mas só 2% dos brasileiros dominam inglês com todos estes cursinhos de inglês que tem por aí? Sim. Só para você fazer uma conta do que seriam 2%. 2 em cada 100. Então, uma cidade de aproximadamente 100 mil habitantes, 2.000 pessoas dominam o inglês, ou pelo menos têm um conhecimento a nível intermediário do inglês. Tá? É isso que eles querem dizer com domínio. Você consegue estabelecer uma comunicação. Tá? Não chega a ser um professor de inglês, mas tá bom. Inglês também significa mais internet, deixando então trabalho de lado, aonde as pessoas gastam boa parte do seu tempo hoje em dia é na internet. Seja lá fazendo o que for. Tá? A maior parte das pessoas fica gastando em joguinho. Pois é, e mesmo vários dos jogos, eles não foram feitos no Brasil. Muitos deles não têm tradução ou utilizam termos sem terem sido traduzidos. Então, utilizar inglês para, utilizar a internet para jogar, você também precisa saber inglês. Ou pelo menos é uma vantagem em relação aos outros jogadores. Mas só tem joguinho lá? Não. O que mais que as pessoas fazem? Ah, sim, elas pesquisam na internet. Olha, 45% do conteúdo da internet está em inglês. Então, a tua limitação, se você não sabe português, né, você já pode ver quanto é que você está perdendo. No mínimo já está perdendo aqui, se não sabe inglês, já está perdendo o quê? Opa, 55%? Tá, mas 55% está sendo dividido com as outras línguas. Se você só sabe português, é muito pouquinho que te sobrou, tá? Isso para texto, para informação, você colocou lá o Google, vem um monte de páginas que estão em inglês. 75%, pior ainda para quem está trabalhando com a universidade, né? Produção científica, revistas de produção científica, trabalhos, 75% deles estão em inglês. Porque se você quer publicar fora do Brasil, vai ser publicação utilizando o idioma inglês. Em relação ainda ao inglês com mais internet, você tendo maior conteúdo da internet à tua disposição, 45% das páginas estão em inglês. E quanto é que sobrou para português e para as outras línguas? Bem, você tem que 5,9% estão em alemão. É uma boa diferença, hein? Depois do inglês, que era 45%, veio essa quantidade aqui em alemão. Francês, quase 4,5%. Espanhol, 3,8%. Italiano, sobrou um restinho para as outras línguas aqui, se você falar catalão, romeno e alguma outra coisa. E o português? E o português? Bem, 1,39% das páginas estão em português. Se você só tem domínio deste idioma, é o quanto você vai conseguir utilizar das páginas que estão na internet. É um número bem pequeno, né? Então, o mundo está à sua disposição na internet? Sim, desde que você também saiba outra língua. Outras línguas, no caso, principalmente o inglês. E agora, chega de falar só de trabalho, só de estudo. Eu quero só utilizar a internet para me divertir. Bem, se você quer se divertir na internet, vai se divertir com o quê? Com joguinhos? É possível. Muitos dos atalhos, instruções, nomes dos jogos estão em inglês. E além disso, a principal coisa que as pessoas fazem é assistir filmes. E os filmes, em sua grande maioria, os que entram para o nosso país aqui, a nossa cultura, é muito influenciada pelos Estados Unidos, eles estão em inglês. Tá, mas eu posso assistir dublado, etc. Sim, depois que já saiu o filme em inglês. Uma minoria deles entra para o cinema, que daí tem dublagem. Os outros você vai ter que esperar um pouco mais. Ou seja, teu colega que sabe inglês,
vai ver o filme muito antes de você. Se cuide com os spoilers, então. Vídeos. Uma boa quantidade, para não dizer a maior parte da informação que é jogada na internet hoje em dia, é através de vídeos. Tudo bem que muitos não são falados, mas alguma informação está atrelada nele. E a maior parte é atrelada à língua inglesa. Livros. Existe também uma quantidade enorme de sites na internet, onde você pode ter acesso a livros de forma gratuita. Em inglês, em sua maior parte. Ínfima quantidade em português. Conhecer pessoas. Tá? Quer algo mais divertido que conhecer pessoas? Sim, você pode conhecer pessoas no teu país. Sobrou todo mundo lá fora, cheio de pessoas, né? Porque o Brasil tem 250 milhões, a Terra tem bilhões de habitantes. Para você conhecer as outras pessoas, mas eu não sei romeno, não sei catalão, não sei indiano. Estes países também você encontra pessoas falando inglês, tá? Você encontra pessoas falando inglês em tudo quanto é lugar. Chega a ser quase uma língua franca no caso, tá? Então, para conhecer pessoas, a maior chave é domínio do idioma inglês. Vou viajar, tá? Vamos espairecer, que legal que é ir de um lugar para o outro. E daí você chega no hotel e como é que vai fazer nos Estados Unidos? Tá, lá tem que falar inglês. Você vai para a Inglaterra, tá, tem que falar inglês. Então eu vou para a França. Fala francês? Não. Bem, então, segunda coisa que você pode fazer é utilizar o idioma inglês. Aonde você for no mundo, tá ok? Você vai encontrar alguém falando inglês, porque em todo lugar alguém fala inglês. Tá? 1 em cada 5 pessoas fala ou entende inglês. Peraí, quanto é que era no Brasil? Eram 2, mas 2 em cada 100. Ou seja, estamos muito atrás do restante do mundo aqui. 20% do mundo fala ou entende inglês. Tá? E no Brasil, 2 em cada 100 que falam ou entendem inglês. Ele é o principal idioma de 50 países. Mais de 50 países. Principal idioma. Imagina quando ele é secundário. Daí sim, esse número aqui vai para a estratosfera. Então, quer viajar? Aprenda a falar inglês antes de ir viajar. Você não vai passar fome de jeito nenhum. Vai conseguir fazer o que você... Não conseguir fazer o que bem quiser, mas vai conseguir aproveitar muito mais a sua viagem. Além disso, simplesmente aprender inglês, falar inglês ou falar uma outra língua, isso aí faz bem ao cérebro, tá? Ele diminui as suas possibilidades, ou então pelo menos o que o Alzheimer pode afetar o seu cérebro, tá? Não digo impedir, mas ele auxilia, faz bem. Casos de demência, antes de você sofrer de demência, tá? É como se você fosse tomar vitamina C para evitar o resfriado. Não é 100%, tá ok? Não é um remédio milagroso, mas diminui as tuas chances de ter problema com isso. E faz bem também para a memória. Você quer ter um corpo forte, vá se exercitar, tá? Quer ter um cérebro funcionando bem, ter boa memória, uma das armas, né, uma das maneiras de você exercitá-lo é aprendendo, estudando uma segunda língua. Quer morar fora do Brasil? Aqui a situação está muito difícil. Lá fora se ganha bem, se vive bem melhor. Eu posso ficar lá fora um tempo, voltar para cá com dinheiro. E como é que eu vou agora? Bem, você vai precisar fazer um exame de inglês, tá? Tipo o IELTS, que hoje é o exame mais solicitado no mundo inteiro, tá? Você pode assistir mais tarde um vídeo especificamente sobre os exames de inglês. Mas só mencionando, se você quer morar fora do Brasil, eles te pedem, se você vai para Canadá, se vai para Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, Estados Unidos, tá ok? Que você comprove que você fala inglês para poder ficar residindo naquele país, tá? Então você tem que ter uma boa nota no exame do IELTS, por exemplo. Se você quer estudar fora do Brasil, vai ser mais fácil. Eu vou através da universidade, vai ser mais fácil. Consegui uma bolsa de estudo, mas também vou precisar fazer um exame de inglês comprovando que eu consigo estudar, consigo entender o que o professor fala durante a aula.
De novo, o IELTS, que é o mais pedido, o TOEFL já foi o mais pedido para universidades, mas ainda continua muito forte. Ou você tem também os exames de Cambridge, que servem o resultado para a vida toda. Esses aqui eles têm uma duração, uma validade de 2 anos. Tá? Então, se por um acaso você conseguiu uma bolsa de estudo para estudar em Harvard, Princeton, Stanford, Cambridge, Oxford, todos esses lugares aqui que são as melhores universidades do mundo, vai ter que apresentar um comprovante de que você sabe falar inglês através de um exame. Então, isso deve ter auxiliado a resposta para a pergunta de por que aprender inglês é importante. É importante para você se divertir, para você viajar, para você, nos seus estudos, para você conseguir um emprego, para ganhar mais no teu emprego, para conhecer pessoas, para utilizar a internet, para utilizar em joguinho de videogame, tá? Então, todas essas aí são razões, ainda estava quase esquecendo, você pode melhorar o teu cérebro, tá? Até favorecendo a sua saúde. E agora que você já sabe tudo isso, bora aprender inglês? Nesse vídeo você viu então várias razões para você estudar e aprender inglês e também várias vantagens de dominar este idioma. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal para saber quando temos outros vídeos como esse aqui. Até o próximo!